O bairro de São Cristóvão jamais poderia imaginar que ali nasceria em 17 de julho de 1944 o melhor e mais famoso lateral direito do mundo, o nosso tricolor Carlos Alberto Torres, o Capita, o grande capitão do Tri. Já em São Cristóvão, jogava suas peladas no gramado da Quinta da Boa Vista. Ainda menino, mudou-se para a Vila da Penha, um bairro do Rio de Janeiro famoso por ser um celeiro de craques. Chegou menino às Laranjeiras. Pelo time profissional, participou de 169 jogos e marcou 19 gols nas temporadas de 1963 a 1965 e na temporada de 1976. Foi campeão carioca em 1976, do Torneio de Paris e do Torneio de Viña del Mar. Em 1963, foi campeão e medalha de ouro pela seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de São Paulo. Em 1965, foi vendido para o Santos, então o melhor time do mundo. Ao lado de Pelé e sempre de mais 9 craques, durante 11 anos, em 445 jogos, foi 5 vezes campeão paulista, campeão da Libertadores de América e campeão mundial de clubes. No Brasil, ainda jogou por 3 meses no Botafogo e 3 meses pelo Flamengo. Nas temporadas de 1977 a 1982, jogou com grande sucesso no New York Cosmos, onde encerrou a carreira de jogador. Como treinador, iniciou a carreira em 83, sendo campeão brasileiro pelo Flamengo. Em 1984, convidado pelo presidente Manuel Schwartz, foi ser o diretor de futebol do Fluminense, mas acabou terminando a temporada como treinador e o Fluminense campeão carioca. Depois, treinou o Corinthians, o Náutico, o Miami Sharks, o Botafogo, Atlético Mineiro, a seleção de Omã, Paysandu de Belém e a seleção da Nigéria e a seleção do Azerbaijão. Carlos Alberto Torres é um orgulho da seleção dos ídolos tricolores. Carlos Alberto, como é que você nasce para o futebol? Olha, eu sou da Vila da Penha. Nasci em São Cristóvão, porém fomos morar na Vila da Penha. Eu era garoto, tinha 5 anos de idade. Meu pai era mecânico da prefeitura. E numa daquelas oportunidades que o poder público oferece aos funcionários de adquirir o imóvel próprio, né? Meu pai, como mecânico da prefeitura, adquiriu uma casa na Vila da Penha. E nós fomos para lá, não tinha nada na Vila da Penha, era muito barro, as ruas, né? 5 anos de idade apenas. E aí fui criado ali. A gente fazia dos terrenos que ainda tinha na época, né? Muitos terrenos e baldios, e nós fazíamos nossos campinhos para jogar bola, né? E a partir dali eu fui crescendo, fui evoluindo, o pessoal gostando. Foi uma época que ainda não se... as crianças ou as famílias, né, não tinham aquela coisa, não, meu filho vai ser jogador, porque o futebol não tinha dinheiro, né? E eu lembro que as pessoas falavam, meu pai, minha mãe, futebol não dá camisa a ninguém, porque realmente os salários eram muito baixos, né? A gente jogava muito mais por prazer do que pelo dinheiro. Mas eu fui evoluindo e quando eu tinha assim 14 para 15 anos de idade, as pessoas começaram a me incentivar para ir num clube, para tentar a sorte no juvenil, né? Foi quando o Roberto Alvarenga, tricolor, que fez muito trabalho bom pelo Fluminense, que era... Irmãos Alvarenga, né? O Roberto e o Paulinho, né? Eles eram nossos amigos de infância na Vila da Penha. E o Roberto foi o que me incentivou mais a tentar a sorte no clube. Eu lembro que fui primeiro no Bom Sucesso, até pela proximidade da Vila da Penha, mas não fui aprovado. Acho que não gostaram. Aí depois o Roberto me levou no Fluminense, que, aliás, eu já tinha um irmão, zagueiro central, o Zé Luiz, que era zagueiro do Fluminense, muito bom por sinal. Seu irmão? Meu irmão, e que as pessoas achavam que ele seria o substituto do Pinheiro naquela época, já no 59, 60. E eu joguei com ele no juvenil do Fluminense em 1960, nós fomos uma zaga, eu de lateral direito e o Zé Luiz de zagueiro central. Infelizmente ele teve um acidente, faleceu. Senão eu acredito que ele faria acredito não, tenho certeza que, até mesmo segundo os tricolores daquela época, né, todos diziam que ele
faria uma bonita campanha como jogador do Fluminense. E você foi aprovado, você foi para Peneira e foi aprovado? Eu fui aprovado. Se recorda? E foi em 1960, o treinador do juvenil do Fluminense era Nilton Cardoso, filho do famoso Gentil Cardoso. O Nilton Cardoso, o doutor Nilton, ele era médico. Ele era técnico das categorias de base do... Quer dizer, das categorias de base não, porque na realidade só tinha juvenil naquela época, né? Mas ele era o treinador bastante renomado naquela ocasião. E aí eu fui lá treinar escondido dos meus pais, que eram contra que eu fosse ser jogador. Já tinha um, o Zé Luiz, né? Eles falaram, não, 2 não. Futebol, esquece, porque ninguém ganha dinheiro com futebol. Mas eu trabalhava na época, eu era office boy de um escritório, Dr. Geraldo Albernaz. Até hoje eu lembro, uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande, um cara muito educado, gentil. E eu trabalhava ali no Castelo, no escritório dele, ele tinha uma pequena imobiliária, quer dizer, ele vendia terrenos na Baixada, em Nova Iguaçu, enfim. E eu lembro que todo mês eu pegava o trem em Madureira, saía da minha casa na Vila da Penha até Madureira, pegava o trem e ia fazer cobrança para ele. E voltava com cheques, né? Na volta descia na Central, ia andando até o escritório no Castelo. Ele me dava o dinheiro para pegar o ônibus circular, tinha estrada de ferro na Central, Castelo. Mas eu ia andando para economizar aquele dinheiro para fazer um lanchezinho melhor na hora do almoço. Bom, e sempre as pessoas insistiam muito com meus pais para que deixassem que eu fosse tentar a sorte. Eles achavam que eu teria uma oportunidade boa de me tornar jogador de futebol. Mas meus pais eram radicalmente contra. Eles queriam que eu continuasse estudando. Eu, como trabalhava de dia, nesse escritório do Dr. Geraldo, eu estudava à noite, em Olaria, fazia o que se chama hoje ginasial, né? E eu lembro que eu saía do trabalho, ia direto para o colégio, nem jantava, chegava em casa 00:30, 1h, para acordar logo depois das 6h para ir trabalhar. Mas aí, um dia, eu pedi ao Dr. Geraldo para me liberar à tarde, que eu tinha que visitar uma tia minha no hospital. Mentira, né? Era só para ir treinar no juvenil do Fluminense, que marcaram aquele dia para eu me apresentar. Aí eu fui lá nas Laranjeiras, levei minha chuteira, treinei. O Fluminense naquela época ainda tinha aquela pista de atletismo em volta do campo, né? E eu estava jogando lateral direita, treinando lateral direita, ali do lado da parte social, né, do Fluminense. Aí uma bola ali na pista, eu fui pegar, abaixei, quando eu levantei a cabeça, quem eu vejo na arquibancada? Seu pai. Meu pai. Eu falei, pô, mas caramba, acho que foi o doutor Geraldo que falou pro meu pai. E eles deviam ter combinado, fica de olho, não libera o garoto para ele não sair do trabalho para ir treinar. Bom, eu gelei na hora, mas prossegui treinando, fui aprovado e voltei para casa, acabou o treino, eu fui para o colégio, preocupado com a reação que meus pais teriam, né, de me ver treinando lá no Fluminense, que eles eram contra. Eu não sabia o que ia acontecer, né? Cheguei em casa, já era 00:30 e pouco, já estava todo mundo dormindo, evidentemente, mas de manhã minha mãe acordava todos nós, né? Todos nós acordávamos ao mesmo tempo, eram eu e mais 3 irmãos, que nós saíamos para trabalhar, para ajudar no orçamento em casa, né? E acordei embaixo de cinto. Seu vagabundo, já falamos que você não tem que pensar em jogar futebol, tem que trabalhar. E aí eu tomei coragem e falei, peraí, aproveitei que todos nós tomávamos o café da manhã juntos, né? Falei assim, peraí, aí juntei todo mundo e falei assim, olha, eu quero ser jogador de futebol. Quero tentar, pelo menos, ser jogador de futebol. Mas prometo a vocês que não vou parar de estudar. Aí ficou aquele negócio, não vai mesmo? Não vou parar de estudar. Aí então tá bom. Aí foi ali que eles concordaram e foi uma decisão que eu tomei de coragem, porque naquela época ninguém tinha coragem de encarar os pais, né? Os pais, né? Tomar uma decisão. E eu tive mas educadamente, prometendo que não pararia com os estudos, e não parei. Aí larguei o emprego, fui para o Fluminense, para o Juvenil, ganhando a mesma coisa que eu ganhava no emprego, né? E continuei estudando.
Eu lembro que eu ainda, quando fui para a seleção a primeira vez, jogando Fluminense em 64, eu ainda estudava à noite, no mesmo colégio, Santa Fátima, lá na Vila da Penha. Até que um dia eu fui para o Santos, era um time que jogava todos os dias, se pudesse. Jogava toda hora, viajando, aí evidentemente que eu tive que parar de estudar. No Fluminense, como é que você saiu do juvenil, foi aspirante ou foi direto para o profissional? Não, eu comecei em 60 no juvenis, e em 62 criaram a categoria de aspirante. Já tinha, aliás, os aspirantes, né? E eu fui aproveitar. Aliás, quase toda a categoria de juvenil do Fluminense, Evaldo, Tito. O Fluminense tinha um grande time de juvenil. Não fomos campeões, mas tínhamos um grande time. E aí, junto com Hilton Oliveira, ponta esquerda, que depois jogou no Cruzeiro, que era profissional, então eles aproveitavam 2 ou 3 jogadores do profissional, porque tinha um limite de idade, né? E colocavam junto com a garotada que estava para estourar a idade no juvenil. E o Fluminense fez um timaço, né? O nosso time era muito bom, tanto que nós fomos campeões de aspirantes, em 62. E dali, logo depois... Aliás, nessa mesma época, de 62, entre 62 e 63, o Zezé Moreira, que era técnico do time principal do Fluminense, começou a me dar algumas oportunidades no time principal, jogando de zagueiro central, no lugar do Pinheiro. Que o Pinheiro já estava para parar de jogar, né? Tinha 34 anos na época, que nessa época, 34 anos já chamavam de velho, né? E eu joguei em vários jogos de Rio, São Paulo, alguns jogos amistosos do time principal. Ele me colocava sempre, pelo menos no segundo tempo, no lugar do Pinheiro. Então foi seu primeiro técnico no profissional? Foi meu primeiro técnico, foi Zezé Moreira. Depois você foi campeão em 64 com o Tim. Foi com o Tim, mas em 63 foi quando eu subi, né, do juvenil direto para o profissional. Quem me deu a oportunidade foi o falecido Antoninho, que foi um grande treinador das categorias de base da seleção brasileira. E o Antoninho havia sido meu técnico no juvenil do Fluminense, né? E quando o Jair Marinho, infelizmente, quebrou a perna no jogo contra o Botafogo, aí eles não pensaram 2 vezes. Ao invés de procurar alguém para comprar, me pegaram e colocaram no time. E eu fiquei. O seu melhor técnico do Fluminense? Grande técnico? Sem dúvida nenhuma foi o Tim. Foi o Tim. O Tim era um estrategista, uma inteligência, uma coisa que enxergava o jogo, chegava no intervalo, às vezes o time ou não jogando bem ou perdendo o jogo, ele reuniu o pessoal, a gente prestava bem atenção nas orientações, eles vão fazer isso, se nós fizermos a gente ganha. E chegava lá, fazia... Virava o jogo no intervalo. Era um treinador. E com a vantagem para nós, que o Fluminense tinha um casarão ali nas Laranjeiras, bem perto daquela rua Soares Cabral, que sobe para chegar no Fluminense. O casarão é quase em frente a Soares Cabral. E nós concentrávamos naquela época na sexta-feira à noite, né? No sábado tinha sempre aquele treino recreativo de véspera de jogo. O Tim não ia para o campo conosco. Ele ficava na concentração fazendo almoço para nós. Que ele era um grande cozinheiro, o Tim. Fazia umas comidas maravilhosas, né? Então, o peão. Ele ficava na concentração fazendo o nosso almoço. E a gente ia para o treino já pensando em acabar para voltar para comer a comida que o Tim fazia. Daquela época do Fluminense, um grande amigo que é seu amigo até hoje? Amigo de Olha, eu tive grandes amigos, mas eu tenho 2 pessoas que, desde aquela época, a gente continua muito amigo. Não nos vemos assim constantemente, mas sempre que nos vemos é aquela festa, que era a dupla Jair Marinho e Altair. Jair Marinho e Altair. Na sua segunda passagem no Fluminense, como jogador? Foi em 76. Foi depois que eu parei. Quer dizer, eu já estava no Santos, já ia fazer 11 anos. Naquela época se jogava bastante tempo pelo mesmo clube, hoje não. Eu fiquei 11 anos no Santos. Peguei o auge do Santos, né? O auge. Depois a gente sentia que o time estava decrescendo, né? A saída de vários jogadores extraordinários. O Santos naquela época já não tinha os mesmos recursos para
substituir, porque o Santos, quando eu fui, era assim, saía um jogador de seleção, contratavam imediatamente outro a nível de seleção. Nessa época, entre 74 e 75, o Santos já não tinha essa condição. E aí eu também achei que era a época de voltar para o Rio. Falei, já estou aqui há 11 anos, eu vou voltar para o Rio, que eu quero encerrar minha carreira lá no Rio. Aí o Fluminense montou em 75 aquela máquina, a primeira máquina, né? E o Francisco Horta me ofereceu, se eu saísse do Santos, com um passe, né? E que ele me daria a oportunidade de eu jogar no time do Fluminense. Foi a grande chance que ele me deu, eu consegui convencer o presidente do Santos na época, Modesto Roma, que é pai do atual presidente, e ele me liberou em troca de uma quantia de 120 mil, dinheiro da época, eu não sei se era reais, cruzeiro, bom. Eu não tinha esse dinheiro, eu consegui com um amigo meu, um grande amigo meu, que tinha uma grande empresa em São Paulo, ele me emprestou o dinheiro para eu pagar para o Santos. Eu fui lá, paguei, ele me liberou, eu voltei para o Fluminense, vim para o Rio, aliás, me apresentei ao Dr. Horta e conversamos muito, aí falei, doutor, eu consegui minha liberação, como fazer, né? Ele falou assim, então tá, não sei o quê. Aí eu queria cobrar o passe para ele, né? Não, mas o Fluminense agora não tem dinheiro, porque estou pagando o passe do Rivelino, do Paulo César. Aí eu falei com ele, então vamos fazer o seguinte, doutor, eu tenho esse compromisso com um amigo meu, que o Fluminense na época também poderia perfeitamente pagar, e o senhor não precisa me dar nada. Eu tenho esse compromisso assumido com um amigo meu. O senhor vai cumprir isso aí? Ele pode ter certeza. Então faz o seguinte, me dá só um apartamento aqui atrás, aquele prédio alto que tem ali atrás na Pinheiro Machado, atrás, bem atrás do campo. O senhor me dá só um apartamentinho ali, que minha casa é em Santos, né? E eu não tenho nada aqui no Rio. O senhor me dá um apartamentinho ali só para eu acordar e atravessar a rua e vir treinar. Tá feito. E fiz, mas não pedi nada. Eu sei que eu era o jogador que ganhava menos, né, naquele timaço do Fluminense 76. Mas me dediquei de corpo e alma, era de casa para o campo, para treinar. Eu lembro, inclusive, que eu fui apontado como o melhor jogador do ano na campanha de 76. Fomos campeões, ganhamos o torneio de Paris, só infelizmente não fomos à final do Campeonato Brasileiro. Mas aí quando chegou no final do ano, o compromisso do Horta era esse, ele não ia me pagar o que eu queria, mas se aparecesse alguma oportunidade, ele me liberava no fim do ano. Foi quando surgiu o Flamengo, que estava começando a fazer aquele grande time de Zico, Adílio, Júnior, e o capitão Coutinho me convidou para ajudar com a experiência que eu tinha, né? Eu já tinha 32 anos de idade. Aí eu larguei o Fluminense, fui para o Flamengo, mas apenas por 3 meses, antes de me transferir para o Cosmos. Ô, Carlos Alberto, você tem um currículo invejável. Entre os 5 mundiais você está. O seu currículo é, falei sério, quer como jogador, quer como técnico. Eu lhe pergunto uma coisa, o futebol te realizou economicamente? Plenamente. Veja bem, eu não me realizou mais no aspecto das satisfações e das alegrias que eu tive como campeão. Eu fui campeão em todos os clubes que eu passei. Tenho muitos títulos, 4 nos Estados Unidos, de 6 campeonatos que eu joguei pelo COI, ganhamos 4. No Santos eu fui campeão 5 vezes, campeão paulista. No Rio de Janeiro fui campeão 2 vezes, uma como treinador, outra como jogador. Enfim, eu sou realizado nesse aspecto. Financeiramente, a época que eu joguei não é como hoje. Mas, de qualquer maneira, pela minha posição que eu tinha no futebol, graças a Deus, sempre apontado como o melhor da posição, essa coisa toda, eu sempre pude fazer contratos bons, não como hoje, né? Mas contratos bons. No próprio Cosmos eu ganhei contratos bons também, mas eu ganhei alguma quantia assim, que eu te diria boa e que me dá tranquilidade para viver hoje, né? Depois que eu me tornei treinador. Hoje, 2016, você é comentarista de televisão, e por que você parou
de ser técnico de futebol? Veja bem, eu tive alguns trabalhos no exterior. Trabalhei na seleção da Nigéria, seleção de Omã, seleção do Azerbaijão. Ou seja, à exceção da Nigéria, que eu fiquei apenas 6 meses, em 95, as outras 2 seleções me chamaram para tentar ajudar no desenvolvimento do futebol no país e tornar as seleções mais conhecidas. Nesse aspecto eu consegui fazer. Ninguém conhecia Azerbaijão, ninguém sabia o que era. Eu não sabia quando me chamaram o que é Azerbaijão, mas conseguimos colocar eles no cenário do futebol do mundo, inclusive participando de congressos da FIFA, né? Agora, quando voltei do Azerbaijão em 2005, eu achava que era tempo de dar uma parada, porque eu falei, eu quero me dedicar mais à família. E aí eu resolvi parar. Eu tinha um sonho quando resolvi parar de ser técnico, que era ser uma espécie de diretor, hoje chamam de gerente de futebol, em algum clube grande. Pela experiência que eu tinha de trabalhar no exterior, eu fui treinador e manager, que é o diretor executivo aqui no Brasil, na seleção, não da Nigéria, de Omã e do Azerbaijão. Então eu falei, eu acho que eu posso aplicar a minha experiência e os conhecimentos que eu tenho no exterior em algum clube. Mas infelizmente nunca ninguém me chamou, eu falei, então vou ficar por aqui mesmo. Não tenho mais essa aspiração. E aceitei um convite que o Sport TV me fez na Copa do Mundo, aliás, 2 anos, 1 ano antes da Copa do Mundo. Primeiro de participar do programa que foi campeão de audiência da TV fechada. E recebendo, inclusive, prêmio nos Estados Unidos pela feitura do programa, junto com o Matheus, Canavaro, Passarella, programa chamado Campeão. Campeão. E após o sucesso daquele programa, o Raul Costa Júnior, que é o diretor executivo do Sport TV, ele me chamou para uma conversa, falou, você não gostaria de continuar aqui conosco como comentarista? Eu falei assim, eu continuo, Raul, mas só se não for para ir para o campo comentar jogo, que eu não gosto. Eu não gosto de comentar jogo. Eu gosto de participar dos programas para dar minha opinião sobre o assunto do dia, por exemplo, né? Ele falou, não, tá fechado. Aí fizemos o contrato, estou lá já há 2 anos, vai fazer 3 anos que eu estou no Sport TV, participando da programação deles, né? Mas sempre como convidado de participar das bancadas para dar a minha opinião, não comentar a atuação de jogador, essa coisa. Quando eu vejo alguma coisa errada, aí eu faço o meu comentário em cima. Além disso, você está numa comissão da CBF para a reestruturação do futebol brasileiro. É um comitê que foi formado, que eles chamam de notáveis, né? Tem várias pessoas bastante interessantes no meio do futebol, que não é tentativa, é a ideia de realmente mudar o que o país inteiro vê que está errado. Inclusive, a gente tem feito apelos, quando participo aí de programas de rádio e entrevistas, para que as pessoas colaborem, mandem ideias pelo site da CBF, para que a gente possa realmente mudar tudo que está errado. Porque todo mundo fala, tem que mudar tudo, está tudo errado. E aí? Então vamos, se é para mudar, vamos mudar. Eu tenho algumas ideias que eu vou apresentar para o comitê, porque deram como prioridade, primeiro, o calendário do futebol. E segundo, o Código de Ética, Estatuto da CBF, que eu vou colocar no Estatuto da CBF, queiram ou não, eu vou colocar que a eleição do presidente vai ter que ser mudada. Não vai ser mais aquela coisa que todo mundo escolhe, tudo bem, mas vamos colocar, como nos clubes, não é ideia minha, nos clubes como é a eleição, é eleito o presidente junto com um vice-presidente geral do clube. Na CBF também vai ter. Em vez do presidente escolher quem vai ser o vice-presidente dele, vai ter que ser eleito. E na vacância do presidente, esse vice-presidente terá de 30 a 60 dias para convocar novas eleições para ser escolhido um outro presidente. Não é nada de negócio de dedo. Vai você. Não. Isso aí vai uma ideia que eu tenho, que eu vou apresentar e com certeza vai ser aprovado. E como é que é a sua família? Você é um homem feliz? Sou felicíssimo. Eu tenho uma família maravilhosa, tenho meu filho que jogou no Fluminense também, o Alexandre, jogou no Vasco, foi para o Japão, tenho a irmã do Alexandre, a Andréia.
que me deram vários netos, tenho 6 netos já, né? E somos muito amigos, a família, tanto a família que está aqui no Rio como outros que estão em São Paulo, nós somos muito unidos e sempre me dando a maior força para aquilo que eu realizo. Vai lá, estamos contigo. E uma mulher maravilhosa, que é a Graça, que me apoia em tudo que eu quero fazer. É a minha segunda mulher, não é mãe dos meus filhos, mas meus filhos adoram a Graça. Minha ex não é a mãe dos meus filhos, é amiga da minha mulher. Então sou um cara super feliz. Agora, Carlos Alberto, qual é o seu time de coração? Olha, eu vou te falar sinceramente, eu tenho 2 clubes. Eu não sou torcedor, né? A gente que entra no meio, a exceção daquele jogador tipo Zico, que ficou 500 anos no Flamengo, e Júnior, Roberto Dinamite, aí a gente passa a ter. Agora, eu tenho o primeiro clube que eu tenho um carinho, uma admiração, um afeto muito grande é o Fluminense, pela oportunidade. Foi ali que eu comecei minha vida, que resultou no que eu sou hoje, dentro do aspecto do futebol. Então, o carinho que eu tenho pelo Fluminense, e tenho meu filho Alexandre, meu neto Carlos Eduardo, que são tricolores também. O Fluminense me deu tudo, me deu oportunidade de aparecer para o mundo do futebol, me deu a oportunidade de ser um dos 2 ou 3 apenas ex-jogadores do Fluminense que foi campeão como jogador e como treinador. Eu não lembro, parece que foi o Tele foi como jogador e treinador, e tem um outro que eu não lembro não sei se é o Mário. Robertinho, que foi, né? Então você vê, na história do clube apenas 3 e eu estou ali junto com eles. Muito é o legal, carinho que eu tenho pelo Fluminense que eu gostaria, olha aqui, ó, mostrar para o pessoal carinho que eu tenho imenso pelo Fluminense e a minha torcida para que o Fluminense cada vez mais progrida e se torne cada vez mais um clube extraordinário que tem o carinho e o amor de todos nós.